Amém. Queridos, quero convidar vocês a abrirem no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Eu vou ler na Nova Atualizada. Eu acho que o texto será transmitido aí. Eu vou ler a partir do versículo 3. Confesso aos irmãos, queridos, que eu fiquei bem em dúvida. Eu terminei de decidir qual texto pregaria hoje no final do dia. Após a escola dominical, falei com a minha esposa, estou em dúvida se prego em Samuel ou prego em Lucas, os discípulos no caminho de Emaús. E pela primeira vez aconteceu isso. Eu falei, meu Deus, sempre é um desafio pregar em outras igrejas. A sensação que dá, que é a primeira vez que eu estou pregando na igreja. Então, você acha que, porque pastor prega todo domingo, é tranquilo falar na frente? Não, não é tão tranquilo assim. Queridos, nos diz a palavra, a partir do verso 13, o seguinte: Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu no seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas. Então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul se disfarçou, vestiu as roupas e foi ao acampamento com 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem que Saul fez, eliminou da terra os médios e os adivinhos. Então, por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? E ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Samuel. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher responde a Saul: vejo um Deus subindo da terra. E ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. E ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel lhe perguntou a Saul: por que você me fez subir, perturbando-me? Então Saul disse: é que eu estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se afastou de mim, e já não me responde, nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos. Por isso chamei para que você me revele o que devo fazer. Então Samuel disse: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Por que o Senhor se fez com você o que havia anunciado por meio de mim? Rasgou das suas mãos o reino e deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. De repente Saul caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel, faltando-lhe as forças, porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite.
A mulher se aproximou de Saul, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele: veja, está sua serva, dei ouvidos à sua voz, eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é a sua vez de ouvir as palavras dessa sua serva. Desde que eu traga um pouco de comida, coma para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Porém ele recusou, dizendo: não vou comer. Mas os seus servos e a mulher insistiram, então ele concordou, levantando-se do chão, sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro gordo, que ela o apressou em matar. Pegou também a farinha, amassou e fez alguns pães sem fermento. Trouxe a comida a Saul e seus servos, e eles comeram. Depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. Queridos, todas as vezes que se lê esse texto, as pessoas normalmente vão utilizar esse texto para falar a respeito da questão do espiritismo. De fato, foi Samuel quem falou ou não, os mortos podem falar com os vivos ou não. Essa normalmente é a abordagem mais comum que as pessoas fazem desse texto. Mas eu quero trazer uma outra perspectiva sobre o texto. E tentar conversar com você a respeito exatamente como estava o coração de Saul. O que faz o rei, que antes mandou matar todos os necromantes, adivinhos, necromantes sobre a terra de Israel, mandou limpar a terra ao ponto de conseguir achar essa mulher em uma terra distante, procurar essa médium. Eu gostaria de pensar a respeito disso. Me lembro do meu antigo pastor, ele insistentemente falava às vezes conosco, para nós nos apegarmos a Deus, nos apegarmos a Cristo. E não tantas e nem poucas vezes, ele sempre comentava algumas histórias, e histórias negativas, ruins, que aconteciam com pessoas de igrejas, e histórias essas que muitas vezes aconteceram dentro da igreja. Por quê? Ele sempre fazia essa ressalva, para que nós pudéssemos olhar de fato para Cristo, e não para os homens. Para que nós nos apegássemos a Cristo, e mostrar que mesmo na igreja, existem pessoas que erram. Existem pessoas que cometem pecados. E que se nós ficarmos observando isso, nós nos desviaremos do caminho do Senhor. A história de Saul vai nos mostrar exatamente a angústia de um coração, de alguém que está desesperado. E aqui está. Qual é a trajetória da desobediência? É sobre isso que eu quero pensar. Qual é a trajetória da desobediência? Esse texto que nós lemos vai mostrar o desespero de alguém que constantemente, em desobediência a Deus, se afastou da sua presença. E ele achava que estava bem com Deus. Não sei se você conhece alguma história de gente que pouco aos poucos foi se desviando da presença do Senhor, pouco aos poucos foi se esfriando, e haja dito a pandemia que nós estamos vivendo. E aí você conversa com a pessoa, não, eu tenho minha vida com Deus, eu só não estou frequentando a igreja, mas eu tenho a minha vida com Deus. E você percebe, pouco aos poucos, a mudança no comportamento. Você percebe a espiritualidade se esfriando. Saul é um exemplo disso, e infelizmente um exemplo negativo disso. Eu gostaria de olhar para o texto e pensar com você a respeito, primeiro, sobre o desespero. O que leva a Saul, então, a procurar essa médium? Samuel havia morrido.
Embora o texto cite, mas 3 capítulos atrás, narra o fato de que Samuel, o profeta, o grande profeta, havia morrido. Primeira questão que nós vemos a respeito do porquê que ele vai procurar a médium era o seu mentor espiritual, aquele que falava com Deus e trazia palavras de Deus ao povo, havia morrido. Só que já há um bom tempo que Saul não tinha um relacionamento com o profeta. E agora ele está vivendo um momento angustiante, que ele precisa de uma orientação. Cadê o profeta? Cadê o mentor? Cadê aquele que poderia falar alguma coisa, dar alguma direção espiritual, dar um bom conselho, trazer uma palavra que acalente, que console, que acalme o coração? Já se sentiu assim? Você já teve essa sensação de que, poxa, como eu queria ouvir uma palavra positiva, uma palavra de esperança, uma palavra que me levantasse o ânimo, e você não ouve. Ele está nessa busca, mas cadê o seu guia espiritual? Havia falecido. Segunda coisa, a situação à sua volta, os filisteus montam um acampamento, e a região que eles montam o acampamento é uma região plana, o que dava ao exército dos filisteus vantagem para a guerra, por causa dos carros de guerra. Quando Saul se vê nessa situação, para poder ir até Endor, ele tem que contornar todo o exército, fazer uma baita de uma volta, para conseguir, porque Endor está depois do exército dos filisteus. A situação política no país estava atlética. Acabou. Os inimigos estão à porta, não tem o que fazer, porque o exército de Israel não tem o que fazer contra os filisteus. Terceira condição que nós vemos então, o texto nos fala a respeito que ele ora a Deus e Deus não responde mais. Ele ora ao Senhor e não fala nem por sonhos, e não fala pelo ministério dos profetas. O que fazer diante da vida quando você não tem resposta daquilo que você procura? Só que lembre-se, é a trajetória de alguém que é desobediente constantemente. E aí ele se encontra nessa situação que o leva ao desespero. Saul não fala. A situação com os inimigos estão à porta. E Deus também não responde às suas orações. Em um grito de desespero, em uma situação, o que nós vemos então em Saul? Nós vamos ver o grande desafio que ele se encontra. E o desafio que ele vai fazer ele vai buscar o desafio de uma pessoa desobediente a Deus constantemente. Ele vai atrás de uma médium. Aquele que era referência, ele foi o primeiro rei de Israel. Aquele que foi referência para a nação, porque ele elimina todo esse tipo de prática da nação de Israel. Agora ele mesmo tem que ir e buscar ajuda nesse tipo de coisa. Esse é o suprassumos do grito do desespero. Esse é o último grito daquele que está tentando fazer alguma coisa, mas não sabe, não tem a mínima ideia, não sabe a direção que tomar. Para onde eu vou? Como diz o mineiro, onde que eu estou, onde que eu vou? Já ouviu essa expressão? É Saul. Então, vai agora buscar, e ele pede então que a mulher fale ou busque alguém, ou chame alguém, e ela então vai chamar um dos mortos. Eu não vou entrar na discussão quem é que está falando. Embora a Bíblia seja muito clara, ela proíbe a consulta aos mortos. Ela é bem clara nesse sentido. A necromancia é uma abominação diante dos olhos do Senhor. Porque se o próprio texto vai nos dizer que Deus não responde, quem são os mortos para responder? Que esperança que os mortos podem trazerem, se a própria palavra de Deus já não vai dar? E aí está o grande perigo. Diante de
crises pelo qual nós enfrentamos, devemos pensar com muita calma na decisão que nós vamos tomar. O rumo que nós vamos buscar na vida. Saul, diante do desespero, ele vai atrás daquilo que tanto ele destruiu. Pior, se você busca resposta fora de Deus, você vai encontrar. Você vai encontrar. Por isso a importância de nós termos mentores espirituais. Por isso a importância de nós caminharmos junto com a liderança. Por isso, diante de uma situação como essa, desesperadora, você tem que buscar quem? Quem tem vida com Deus. Para que essa pessoa seja a boca e voz de Deus na nossa vida. A importância de nós termos irmãos e irmãos chegados ao ponto de apontar o dedo na sua cara, na minha cara e dizer, você está errado. É triste, mas como nós temos vivido um período em que nós nos ofendemos com facilidade. E Saul é um retrato disso. O profeta alerta, não, eu não quero fazer do meu jeito, ótimo. Só que todas as ações existem consequências. Todas as escolhas têm consequências. E aqui ele se encontra num momento de total desespero, de angústia existencial. Você lê o texto comigo, você percebe, ele está sem comer, por quê? Tamanha era a angústia da sua alma. Eu perdi a fome. Se você já se viu com o sistema nervoso atacado a tal ponto em que você perde a fome, você se encontrou num momento assim? Você não sabe o que fazer, o sistema nervoso, você se toma pelo nervosismo e você não sabe que direção da vida seguir. Você não sabe qual escolha tomar. Essa é a situação que Saul se encontra. Ele está sem comer. Tamanho é o desespero que ele está se encontrando. Está o grande perigo pelo qual nós podemos enfrentar com isso. Nós corremos o risco de sermos condenados por desobedecermos a Deus. Talvez você diga, mas o que eu devo fazer? Se eu me encontro nessa situação, qual que é a primeira atitude a tomar? Não tome nenhuma decisão por enquanto. Não tome nenhuma decisão por enquanto. Busque ajuda no lugar certo, a importância da igreja. Nós não entendemos a dimensão de como isso alimenta a nossa fé, aquilo que nós chamamos de meios de graça. E meios de graça é Bíblia, outro meio de graça é oração, outro meio de graça, culto comunitário, porque isso reflete em comunhão, outro meio de graça, ceia do Senhor, outro meio de graça, servir a Deus. E quando digo servir, não é somente em questão do ato de culto, mas é estar a serviço do Senhor. Como que isso interfere na nossa espiritualidade? Para nós não nos encontrarmos em uma situação como essa. Da mesma forma que o nosso corpo precisa ser nutrido, a nossa fé também precisa ser nutrida. Da mesma forma que eu tenho que levantar todos os dias, tomar meu café, eu tenho que almoçar, eu tenho que cuidar da boa alimentação, não é comer qualquer coisa. A nossa espiritualidade precisa ser alimentada. É por isso que o perigo ronda aquele que não está frequentando ou não tem se alimentado da palavra de Deus. Não tem se alimentado em estar na igreja prestando culto ao Senhor. Eu tenho a minha fé e eu estou bem com Deus. Tá mesmo? Quanto tempo vai aguentar isso? Talvez aqueles que estão pela internet. E é muito importante, eu não estou julgando aqueles que estão impossibilitados de participarem do culto público. Mas talvez há pessoas, e existem pessoas,
que acha que simplesmente assistir o culto pela internet está cultuando. Não. Não. Você assiste ao culto, mas você não cultua. Isso é uma situação pelo qual nos ajuda a passar por esse momento do qual nós estamos limitados de pandemia. Mas não confunda prestar culto a Deus, o estar em comunidade, com assistir ao culto. Isso reflete no meio de graça. Isso reflete na nossa alimentação espiritual. Isso envolve lapidar as nossas vidas. E nós vemos então o resultado desse desespero, infelizmente, em Saul. Ele cai no chão. Porque o Espírito fala para ele, nem Deus te deu resposta. Nem Deus te deu resposta. Me lembro do período que eu frequentei uma outra denominação. E infelizmente de algumas coisas que nós temos que experimentar em nossas vidas para nós valorizarmos os nossos mentores espirituais. E foi um período bem complicado, que eu não fiquei quase um ano nessa igreja, estava cheia de problemas, o pastor querendo plantar um sistema, e aquela igreja estava um barril de pólvora. Acabei saindo. Fiquei quase 6 meses sem frequentar a igreja. Foi um dos períodos mais sombrios da minha vida. Mais sombrios da minha vida. Se eu não fosse a mãe de um colega de mocidade de uma outra igreja, acolher, trazer para perto, mentorear, falar, dar direção, para que retornasse a fé. Porque eu comecei a acreditar também que fora da igreja era possível ter vida com Deus. Não, não é possível. Não é possível. Porque quem é que vai pregar para mim? Como que eu vou me alimentar com os irmãos? Como que eu vou ser exortado? Talvez, pela graça de Deus, retorno à presença do culto e eu começo a ter a minha vida espiritual renovada novamente. Porque esse distanciamento nos leva ao caminho da desobediência. É como bifurcação na nossa fé. Quem tirou carteira de motorista aí sabe o que é bifurcação, né? E ela é suave. Você está seguindo a reta e ela vai se abrir no caminho. Eu estou no caminho, só que você vai tomando distância. E quanto mais tempo você vai levando, você pega uma outra estrada. Lá na frente você pergunta, aonde foi que eu desviei? Aonde foi que eu saí da rota? Porque foi uma bifurcação tão suave. Foi um caminho tão tranquilo, mas eu comecei pouco aos poucos tomar outra direção. E lá na frente, de repente, nós olhamos e dizemos, o que foi que eu fiz? Como que está a sua vida espiritual nesse período? Quero trazer essa mensagem mostrando o grito do desespero de Saul, de alguém que desobedeceu a ordem do Senhor. Não sei se você se encontra numa situação como essa, mas saiba que em Cristo Jesus existem novos recomeços. Com Cristo Jesus, nem a morte tem mais a última palavra. Existe esperança na cruz de Cristo. Então retorne para a presença do Senhor. Se você conhece alguém que está nessa situação, que você ama, que você sabe que essa pessoa precisa retornar urgentemente à presença do Senhor, leia esse texto com ela. Chama ela para um café, para uma pizza, para uma feijoada, para um caldo, seja lá porque for para correr, andar de bicicleta, para o futebol, seja o que for, mas chama para perto. E mostre a consequência de não ouvir a voz de Deus, de não ouvir a palavra e retornar ao caminho do Senhor. Qual é o fim de uma pessoa que constantemente está em desobediência ao Senhor?
Chame essa pessoa para perto. Não espere, você tem notado que alguém faz um tempo que não está frequentando a igreja? Não espere que a liderança da igreja note. Não espere que o pastor, os presbíteros, diácono, equipe de visitação, seja quem for. Liga você. E eu termino usando o exemplo da Dona Márcia. Dona Márcia era uma senhora que tinha na igreja. Sabe aquela irmã que é a mãe de todo mundo? Todos os jovens tratam aquela mulher como mãe. Mais ou menos desse estilo. E a Dona Márcia, já idosa, ela sempre ficava encostada na parede, no fundo, em pé. Certa vez o pastor perguntou, chamou, Dona Márcia, por que a senhora sempre fica em pé na igreja? E ela já tinha uma certa idade. Ela falou, porque aqui, pastor, eu começo a observar todo mundo. Eu sei aonde cada um senta. Aqui, eu oro para que o culto possa estar acontecendo. Eu oro para as pessoas que estão vindo. Eu percebo se tem visitante na igreja. E quando alguém falta do culto, porque aquele lugar está vazio. Nós temos sempre os hábitos de sentar no mesmo lugar, né? Passa um domingo, passa 2. Terceiro domingo, sem a pessoa aparecer na igreja, você, naquela semana, iria receber o telefonema da Dona Márcia. O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Seja instrumento de Deus. Seja instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Não tome o caminho da desobediência como Saul. Se você conhece alguém que está nesse caminho, seja instrumento de Deus na vida dessa pessoa, enquanto há tempo. Porque a história de Saul, o final dela é terrível por causa disso. Ele cai, porque agora não existe para quem mais gritar socorro. E o nosso socorro está no Senhor. Então, seja o instrumento de Deus. Essa é a sua missão, como discípulo. Chame essa pessoa para perto, ore, fale com ela. Vamos orar, meus queridos. Se você lembra de alguém, ou sabe do caso de alguém, coloque a vida dessa pessoa nesse momento diante do Senhor. Sabe de alguém que de repente está longe da presença do Senhor, ou fez algumas escolhas erradas da vida e a vergonha tem tomado, coloque essa pessoa diante do Senhor. Ou talvez você, em algum momento, tenha passado por isso, e tenha estado em dúvida, coloque a sua vida diante do Senhor. Deus, nós queremos nos achegar à Tua presença, ó Pai. Clamar ao Teu santo nome, ó Deus, e pedir ao Senhor que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, que nós possamos olhar para a história de Saul e não querer tomar os mesmos caminhos ou tomar as mesmas escolhas, ó Deus, que Saul tomou. Mas, ó Pai, coloca pessoas na nossa vida. Coloca mentores sobre nossas vidas, ó Deus, da qual nós possamos abrir os nossos corações, ó Pai, da qual essas pessoas possam ter liberdade em olhar os nossos olhos e dizer quando nós estamos errados. Pessoas essas que possam ser boca do Senhor na nossa vida. Mas não somente isso, que nós possamos ser esse instrumento da Tua parte na vida de outras pessoas. Para que nós possamos dizer que existe uma nova história, um novo recomeço, porque Cristo não desiste de nós, ó Pai. Não deixe a vergonha tomar conta. Não deixe a vergonha tomar conta. Mas toma conta do nosso coração. Para que nós possamos, como igreja, dar testemunho, sim. E para que nós possamos ouvir testemunho, sim, estava longe. Mas teve alguém que se lembrou. Teve alguém que chamou para perto. Teve alguém que foi voz de Deus. Teve alguém que entendeu o que é ser discípulo, de ir, de buscar, de interceder e de clamar ao Pai. Usa essa igreja para isso. Usa cada irmão, cada irmã. Pessoas talvez que sejam da família, pessoas que talvez sejam, ó Deus, do mesmo bairro, da mesma rua, do trabalho, Senhor.
ou antigas amizades, ó Deus. Faz tantos anos que às vezes nós não conversamos com essa pessoa. Nos usa. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar em pé. Vamos receber a bênção do Senhor. Amada igreja, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre, com a igreja que está reunida aqui, assim como aquela que está reunida em toda a terra, no nome de Jesus. Amém. Queridos,